Boa ideia investir no Tesouro IPCA+, com essa inflação? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Então vamos começando, até porque hoje até é um tema um pouco mais tranquilo. Eu recebi essa pergunta de um seguidor. Se é uma boa ideia investir no Tesouro IPCA+, com essa alta da inflação? Faz sentido pensar dessa forma. Se a gente está vendo que a inflação é medida pelo IPCA e ela está crescendo pra caramba, aí você tem um título do Tesouro, né, que o Tesouro é considerado seguro, que vai lá e te paga o IPCA mais uma taxa, então parece uma boa ideia. Aí eu vou ganhar com o aumento da inflação. Vamos entender se realmente é assim que funciona, tá? Então, para começar, IPCA, sempre relembrando, é o índice que mede a inflação principal, medido pelo IBGE mensalmente. Eles calculam ali a variação de preços de uma cesta de produtos aí em algumas das principais capitais do Brasil, e todo mês ele atualiza. Lembrando que ele sempre, o que é apresentado para a gente, foi o que já aconteceu. Tá? Então, esse IPCA que a gente está vendo hoje, se eu não me engano, é de 12,13%, é o acumulado dos últimos 12 meses. Tá? Então, não é necessariamente que isso vai seguir acontecendo daqui para frente. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, e aí, falando agora do Tesouro IPCA+, quem já tentou investir no Tesouro Direto, quem já ouviu falar do Tesouro Direto, já deve ter ouvido falar que estão entre os investimentos mais seguros do Brasil, com o emissor mais seguro, que é o governo, porque o governo tem a máquina de dinheiro e pode imprimir dinheiro para te pagar a qualquer momento, então é super seguro, e aí você tem um título que rende a inflação, então o que pode haver de mais seguro do que isso, né? Você investir num título que te paga a inflação em um momento de inflação alta, com o emissor mais seguro do Brasil. Pois é, né, galera? Então o que acontece na realidade? Primeiro, relembrando para vocês a relação entre a inflação medida pelo IPCA e a taxa Selic. Quando a inflação está muito alta, o governo aumenta a taxa Selic para tentar controlá-la, né, e fazer a inflação cair. A gente está num momento de altas contínuas da taxa Selic e já foi anunciado que, em seguida, inclusive, vai continuar aumentando a taxa Selic, provavelmente é na próxima reunião do Copom, que deve acontecer em junho. Tá? Aí, beleza. Aí a pessoa vai querer investir no Tesouro IPCA+. Só que é legal vocês saberem que o Tesouro IPCA+, ele tem uma espécie de pegadinha, que pega sempre os iniciantes de calças curtas. A rentabilidade do Tesouro IPCA+, ela se dá no vencimento. Tá? Então, se você vai lá no site do Tesouro Direto e você acha lá o Tesouro IPCA+, que agora está pagando tipo IPCA mais 5, a pessoa já comete o primeiro erro de fazer a conta, né? Bom, se está 12% acumulado, então próximo ano vai render 17%, né? 12 mais 5. Primeiro que não é bem assim, porque isso é se a inflação seguir desta mesma forma pelos próximos 12 meses, o que é improvável por causa dos aumentos da taxa Selic. A pessoa investe acreditando que ela vai ver agora o dinheiro dela só crescer, né? Coloquei o dinheiro no Tesouro Selic, então, Tesouro IPCA+, agora todo dia quando eu entrar a inflação está subindo, meu investimento vai voar. Aí ela vai ver exatamente o contrário. Ela vai ver basicamente o investimento dela ficando negativo. Por que isso deve acontecer? Acontece o seguinte, como eu falei para vocês, a rentabilidade do Tesouro IPCA+, ela é dada no vencimento. Então, se eu investir no Tesouro IPCA+, 2026, o que acontece é, em 2026, você vai receber a rentabilidade prometida. Estou vendo o desespero aqui de quem investiu no Tesouro IPCA+. Tá? Eu vou explicar para vocês, vai ficar mais fácil de definir se vale a pena tirar, se vale a pena deixar. Vai depender um pouco de alguns fatores. Tá? Então, como ele vai te pagar essa rentabilidade do IPCA+, só no vencimento, pode ter cupom também. É um bom argumento. Mas normalmente quem está investindo para longo prazo costuma investir no título que não tem cupom, que ele só vai te dar rentabilidade lá no final. Tá? Então vamos tentar focar mais um pouco nesse, que é o mais comum. Se ele vai te dar rentabilidade só no vencimento, então ele vai esperar, né, quando chegar lá no vencimento, vai ser calculada de certa forma qual foi a variação do IPCA do período e vai te dar essa variação mais esse 5% ao ano. Legal. Então, a primeira resposta é, se você investiu no Tesouro IPCA+, planejando deixar o dinheiro lá até o vencimento, e o seu intuito era se proteger da inflação, aí, ótimo, boa ideia. Você vai de fato ter lucro. Porque quando chegar lá no vencimento, a rentabilidade prometida vai ser paga a você. Agora, se você falou, vou investir aqui porque eu quero resgatar daqui a 6 meses, quero resgatar daqui a 1 ano, e aí é legal que enquanto isso eu vou ficar ganhando IPCA mais 5%, aí você se complicou.
Porque nesse meio tempo, a rentabilidade que é paga não vai ser o IPCA mais 5. Até porque o vencimento mais curto que a gente tem no Tesouro IPCA hoje, se eu não me engano, é o 2026. Então daqui a um ano vai ser 2023 ainda. E aí o que vai acontecer é a marcação a mercado, que a Pamela até falou aqui. A gente já vai falar de quem investe para fazer marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Basicamente, eu vou simplificar aqui, talvez eu faça uma live só sobre marcação a mercado, que fica mais fácil de vocês entenderem, mas só tentei decorar o seguinte: marcação a mercado para o Tesouro IPCA+, e para o Tesouro Prefixado funciona basicamente assim. Você, conforme a taxa de juros aumenta, a taxa de juros, não a inflação, a taxa de juros aumenta, o preço do título cai, desvaloriza. Tá? Então, basicamente, se eu investir no Tesouro IPCA+, eu comprei, né, um Tesouro IPCA+, por, sei lá, R$40, não sei, chutei aqui o preço. E aí, a taxa de juros aumenta, a probabilidade é que quando eu vou olhar na corretora, eu não tenha mais lá R$40, esteja cotado a um valor menor, tá, do que o valor que eu coloquei, ou seja, prejuízo. Por quê? Porque a taxa de juros aumentou. Não é, eu vou explicar para vocês de uma forma simples de entender, mas não é exatamente isso que acontece na prática, mas ajuda bastante a entender. Imaginem que vocês compraram hoje o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 5. Beleza. Aí a taxa Selic sobe. Aí acaba que, de certa forma, né, o governo, o Tesouro, vai lá e aumenta um pouquinho a taxa além da inflação. Então ele vai te pagar, sei lá, IPCA mais 5,5, por exemplo. Aí imagina que nesse momento, né, alguns meses depois, quando aumentou a taxa Selic e aumentou essa taxa a mais, você resolveu vender o teu Tesouro IPCA+. Aí você tem um Tesouro IPCA+, o qual você comprou, né, você adquiriu com uma taxa de 5, sendo que hoje no mercado qualquer um consegue ir lá e comprar um para o mesmo vencimento que está pagando 5,5. Então, se a gente fosse fazer um raciocínio lógico, é de se pensar que se você fosse querer resgatar, né, revender ali o seu título, você iria vender ele por menos do que o que você pagou, porque ele está com uma taxa pior. Então você vai ter que vender ele mais barato. Tá? Na prática, de verdade, não é isso que acontece. É um outro cálculo, mas isso ajuda você a entender. Porque quando a taxa aumenta, o teu título desvaloriza. Porque, né, se você pensar dessa forma aí mais simplista, imagina que é porque você comprou com uma taxa pior e está querendo vender ele no momento que tem uma taxa melhor, sendo acessível para qualquer um. Tá? Então, basicamente, é isso que acaba acontecendo com o Tesouro IPCA+. Ou seja, quem comprou ele agora, pensando em vender daqui a 5 meses, 6 meses, achando que ganharia até lá a inflação mais 5%, infelizmente vai ter uma surpresa desagradável, porque a taxa de juros está subindo. Né? Então, ela subiu na última reunião, deve subir na próxima e não se sabe se ela vai continuar subindo, talvez mais ainda daqui para frente. Então, há uma probabilidade alta que você que vai vender daqui a 6 meses, ou seja, não vai vender no vencimento, vai querer devolver o título ali antes do vencimento, você vai sofrer uma penalidade aí da marcação a mercado. O seu título deve desvalorizar com esse aumento da taxa Selic. Tá? Então, aí vem para a pergunta que dá título à live. É uma boa investir no Tesouro IPCA+ com essa inflação? Olha, se você quer levá-lo até o vencimento, pode ser uma boa. Danilo, estou investindo para 2026 e meu único intuito é me proteger contra a inflação, de forma segura, garantido pelo governo, né? Garantia do governo, IPCA+, garantia soberana. Legal, segue o jogo, você fez certo. Danilo, estou querendo investir no Tesouro IPCA+, para resgatar daqui a 6 meses. Então não faça isso. Coloque no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o único dos títulos do Tesouro que tem a rentabilidade diária acumulada. Então, todo dia ele rende um pouquinho e é quando você tira, como se você tivesse uma espécie aí de rentabilidade prorrata, né, acumulada até então, que você consegue tirar. O Tesouro Prefixado e o IPCA+, não. Se a taxa de juros está subindo, eles vão desvalorizando. Aí, acho que foi a Pamela que perguntou aí da marcação a mercado. Assim como a marcação a mercado te prejudica quando a taxa Selic está subindo, ela te favorece quando a taxa Selic está caindo, né? Para quem está querendo vender antes do vencimento. Lembrando que quando a gente fala de marcação a mercado, a gente está falando de vendas antes do vencimento, de você não esperar chegar lá no final para você pegar teu dinheiro de volta. Então, se a pessoa já é mais experiente e ela está olhando a economia agora e está dizendo, cara, essa taxa Selic está indo para 13, aí daqui a pouco chega lá na reunião do Copom, a taxa Selic de fato vai para 13. Aí, de repente, a inflação começa a se controlar, a inflação começa a cair. Muita gente vai querer fazer essa operação, inclusive, de dizer, vou comprar então um Tesouro IPCA+, um Tesouro Prefixado, um Tesouro, sei lá, um desses dois. Então, talvez até de um prazo mais longo, se a pessoa quiser apostar de mais arriscado,
Porque quando a taxa Selic começar a cair, né, quando a inflação se controla e o governo começa a baixar a taxa Selic, porque não tem mais necessidade de manter a taxa lá no alto, né, esfriando a economia, que eu já expliquei para vocês como funciona essa relação, aí o Tesouro se valoriza. Muitas vezes mais do que a taxa que ele te pagaria ali no final. Teve pessoas que compraram um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA+, ali em 2016, quando a taxa de juros estava, sei lá, em 14%, e quando essa pessoa vendeu, quando a taxa Selic caiu para 2%, teve gente que teve rendimento vendendo tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado, antes do vencimento, superior a ações, por exemplo, uns rendimentos ali absurdos. Então tinha muita gente esperando esse momento, inclusive, que a gente está para chegar, que é um momento onde a taxa de juros está chegando ali no topo, aí a pessoa vai lá e compra um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA+, esperando o governo começar a diminuir a taxa Selic, para o título se valorizar e ela vender antes do tempo e ganhar com marcação a mercado. Mas isso é uma operação um pouco mais avançada. É para quem de fato sabe o que está fazendo, né? Tem gente até, por exemplo, que fala, eu vou fazer essa operação comprando um tesouro IPCA mais 2026, porque eu acredito na queda da taxa Selic em breve, mas se a taxa Selic não cair, eu espero até 2026 sem problema nenhum, e lá no final eu tiro meu dinheiro pelo menos com a inflação mais 5%. Também é uma forma de se pensar, porque esse efeito é mais pronunciado quanto mais longo é o título. Se você comprar o Tesouro IPCA+, 2055, quando tem essa queda da Selic, a tendência é que a alavancagem seja maior. Mas ao mesmo tempo o teu risco é maior também, que se ela ficar demorando mais para cair, a perda que você tem também quando ela sobe é maior, né? Então é uma questão de timing. Então, separando aqui duas pessoas, o iniciante do experiente, a pessoa que está investindo para pegar no vencimento e a pessoa que está querendo especular. A pessoa que está investindo para pegar no vencimento, se você vai esperar teu vencimento, pode ser uma boa ideia. E você quer se proteger da inflação, medida pelo IPCA, pode ser uma boa ideia você comprar o Tesouro IPCA+, pegar o vencimento que seja de acordo com o prazo ali que você quer, 2026, 2035, se eu não me engano, não tenho agora de cabeça quais são todos, você vai ter o rendimento. Mas saiba que vai ficar oscilando até lá. Você vai entrar um dia ali na tua corretora, vai ter menos, vai estar com rendimento negativo e fique tranquilo que é normal. A taxa de juros está subindo, a tendência é o título se desvalorizar. Ao mesmo tempo, daqui a pouco a taxa começa a cair, o título valoriza, vai ficar nesse sobe e desce até chegar no vencimento, quando ele vai aí de fato fazer o cálculo do IPCA mais 5 que você contratou e te pagar. E aí, se você agora está pensando em especular, está chegando o momento de fazer isso provavelmente. Ninguém consegue cravar aí exatamente quando a taxa Selic vai bater a máxima, mas ela já está beirando aí os 13%, os economistas já estão prevendo que a inflação vai se controlar, então é altamente provável que em breve a gente chegue aí talvez no topo da taxa Selic, e se de fato a inflação se controlar, deve cair a inflação e em seguida deve cair também a taxa Selic, e aí com isso, quem comprou o Tesouro IPCA+, ou o Tesouro pré-fixado para especular com marcação a mercado, vai tender a ter esse lucro, tá? Então, por isso que eu separo essa resposta em dois. É uma boa investir no Tesouro IPCA+, com essa inflação? Se você quer levar o teu vencimento, pode ser uma boa ideia. E se você quiser especular com marcação a mercado, talvez esperaria um pouquinho mais, mas quem quiser, já tem gente apostando agora, comprando o 2026, por exemplo, porque a pessoa fala, se cair eu vendo antes, se não cair eu seguro até 2026 e pego o dinheiro, tá certo? IPCA+, também tem imposto de renda? Sim, também tem imposto de renda. Nenhum título do Tesouro é isento de imposto, tá? Inclusive, isso tem a ver até com a pergunta que fizeram antes. Alguém falou ali, se você pegar cupom semestral de rendimento, normalmente o cupom quem usa é quem está querendo às vezes minimizar um pouco o risco, porque você já vai pegando o rendimento um pouco antes, ou para quem basicamente está querendo, já está em usufruto, e aí precisa dessa renda no dia a dia. Aí você vai ficar ganhando cupom. Mas para quem está querendo acumular para o futuro, não é tão legal você pegar um Tesouro IPCA+ com cupom, porque toda vez que esse cupom cair para você, você vai pagar imposto de renda. E como o imposto de renda é regressivo, os primeiros cupons você vai ficar pagando imposto à toa, sendo que você nem estava precisando necessariamente do dinheiro agora. Tá? E aí você iria reinvestir, talvez pegar uma taxa diferente, ou se você não reinvestir, é um dinheiro a menos que está rendendo lá, entendeu? Então, é por isso que normalmente quando a gente está em fase de acumulação, a gente não usa os títulos com cupom, a gente deixa lá o dinheiro até o vencimento. Bom, galera, então, era esse o tema de hoje. Mandem mais perguntas lá no direct, porque aí com isso a gente sempre vai ter um tema para bater papo aqui. Então essa foi, acho que a live 9 de 100. Amanhã vai para 10 e a gente vai chegar em 100 lives seguidas aqui, se Deus quiser. Beleza? Valeu, galera. Boa noite a todos. Amanhã a gente retoma e esses vídeos vão todos para o YouTube. Me sigam lá também. Valeu!